louvo a Deus. Eu estava ali atrás e vendo, né, as mais jovens, Senhor, muito obrigada, porque um dos nossos objetivos, né, tem sido alcançado. E esse desejo, né, mediante Tito capítulo 2, onde o apóstolo Paulo orienta Tito dizendo: olha, instrui as mulheres mais velhas a cuidarem das mais novas, a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, seus filhos. E graças a Deus eu tenho visto aqui, né, as mais novas. Sempre tem alguém mais nova do que nós, né? Então, olhe para o seu lado e veja se tem alguém mais nova do que você. Tem, né? Pois é. É nossa responsabilidade, biblicamente, cuidar dessa pessoa que é mais nova do que nós. Quando eu digo mais nova, né, menos experiente, né, aonde nós temos essa responsabilidade, porque as gerações vindouras, elas precisam olhar para nós e ver esse referencial, né, de mulheres de Deus, de mulheres misericordiosas, piedosas. Então eu louvo a Deus por isso e agradeço desde já pelo convite. Muitos rostos que eu não conheço, né, ainda, mas que a gente vai se conhecer, né, meu Deus, sem palavras. Graças a Deus, né, a viagem foi tranquila, estamos aqui na paz do Senhor. Então, antes disso, eu gostaria de orar mais uma vez. Eu sei que a Tati já orou, mas eu queria orar especificamente pelo nosso coração. Como está o nosso coração hoje? Como está o coração de Paola? Para receber a palavra, para escutar da parte do Senhor. Às vezes a gente vem de uma jornada tão longa, de tanta correria, né? Eu com um filho pequeno, ela está com 6 meses agora, mas está naquela fase assim de não querer ficar parada, e até para colocar uma fralda está naquela, né, agitação da própria idade. E tudo isso eu tenho que organizar o meu tempo para poder dar conta das coisas. Então, essa correria, né? E esse é o meu contexto, mas qual é o contexto das irmãs? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome, Senhor, mais uma vez. Te agradecer, Senhor, pelo ciclo virtuoso, pela bênção, ó Pai, que o Senhor tem dado a essa igreja, Senhor. Não só essa igreja, Senhor, mas a igreja do Senhor, ó Pai, representada aqui em Pirassununga. Porque o objetivo do ciclo virtuoso não é só alcançar placa denominacional, mas alcançar o coração, Senhor, de cada mulher. Muito obrigada por isso, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de escutar a Tua palavra, de sermos ministrados, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que penetra a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Muito obrigada, Senhor, por cada mulher. Muito obrigada pela liderança do ciclo virtuoso. Que o Senhor, ó Deus, faça com que as Tuas filhas continuem firmes e fortes, Senhor, na Tua palavra, Pai. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Será que já não está passando não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O tema proposto para nós foi combatendo as heresias. E Carla, me dá uma luz aqui. Tá, foi combatendo as heresias. Antes de tudo, antes da gente entrar no tema, a gente precisa entender o que é heresia. Quantos já ouviu falar em heresias? Levante sua mão. Há uma diferença entre seitas e heresias. Seitas é um grupo, né, que... Ah, tá, já passou até demais. Tá. Por que está passando tão rápido aqui? Foi, né? Ai, gente. Eu vou no método normal, tradicionalzinho aqui. Tá. Então, o que é heresia? Vem do latim aeresis, escolha ou opção. Falso ensino. Doutrinas não bíblicas ou distorções. Então, seita é um grupo religioso, né, que
pode se localizar numa casa, enfim, é uma seita, um grupo religioso. Heresia é o que se fala naquele lugar, são as falsas doutrinas, são os enganos. E um texto que fala sobre isso está lá em 2 Timóteo 4, de 3 a 5, que diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O apóstolo Paulo orientando seu filho na fé, Timóteo, porque naquela época as falsas doutrinas estavam entrando sorrateiramente, né, nas igrejas, e muitas igrejas sendo fechadas e destruídas por esses falsos ensinos. Então, Paulo, encorajando Timóteo, ele diz: olha, porque virá tempo que não suportarão as sãs doutrinas. Então, é um texto base, né, 2 Timóteo 4, 3 a 5, se você quiser anotar, para posteriormente você ler com mais calma e entender o contexto daquela situação. E por que é relevante estudar sobre o combate às heresias? Por que você acha que é relevante estudar sobre isso? A gente tem visto, né, aí afora, quando a gente liga as nossas TVs, a gente vê o quanta bobagem estão se falando. Falam-se de tudo, menos no nome de Jesus Cristo, menos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que a gente vai ver isso lá para frente. Então, por que é relevante? 2 Timóteo 3, de 15 a 17 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, é relevante estudar as Sagradas Escrituras para que, né, gere fé no nosso coração e também para que a gente venha identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Interessante que eu estava conversando, né, há algum tempo atrás com uma amiga que ela trabalha no banco. Eu acho que eu já contei essa história aqui. E aí eu perguntei para ela, né, como é que eles fazem para poder identificar a nota verdadeira da nota falsa, nota cédula, né? E ela disse: olha, a gente fica treinando com a verdadeira. E eu achei aquilo fantástico. Por que não estudar com a falsa? É porque estudando com a verdadeira, a falsa logo é descoberta, né? É diagnosticada. Então ela disse que eles ficam um bom tempo ali estudando, tocando, vendo, analisando. Para quê? Para que não seja enganado. Então isso estudar a questão das falsas doutrinas, né, das heresias, é para que nós como mulheres venhamos a nos munir, né, a nos guardar, a nos arregimentar contra essas falsas doutrinas que tão sorrateiramente entram, né, ou melhor, podem entrar no nosso coração. Coisas que muitas vezes a gente nem sabe, mas aí quando vai estudando a palavra, a gente diz: nossa, olha o caminho que eu estava andando. Essa visão aqui não é uma visão bíblica. Mas por quê? Porque temos, né, estudado a palavra de Deus. Então é relevante para isso, para que gere fé no nosso coração, para que a gente veja, né, que a palavra de Deus toda, ela é divinamente inspirada, né, por Deus. Deus deu a sua palavra a homens falhos, imperfeitos, porém homens orientados e inspirados pelo próprio Deus. Vamos lá. Está dando para compreender? Estão me escutando bem? Ok. Judas 1, 3 a 4 diz: amados, procurando eu escrever-vos, eu quem? Judas, com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A questão da batalha aqui significa militar, lutar, né? Aonde Judas ali, né, instruindo a igreja,
justamente por causa das falsas doutrinas, mais uma vez, que estava entrando de uma forma disfarçada nas igrejas, né? E quando eu falo igrejas, igrejas que falavam do nome do Senhor, que pregavam a Jesus Cristo. E interessante que, nos reportando novamente lá para Timóteo, interessante que, porque o apóstolo Paulo, isso aí cabe para nós, né, como mulheres mais jovens, que Paulo, ele tem um certo texto que ele diz para Timóteo, se eu não estou enganado, é 1 Timóteo 4,12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão ou modelo dos fiéis. E no verso 16 ele diz: fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Porque existiam falsos líderes mais maduros e mais instruído do que Timóteo, e Timóteo estava ficando acuado mediante o intrometimento daqueles cristãos, que se diziam cristãos. E aí o apóstolo Paulo disse: olha, ninguém despreze a tua mocidade. E isso serve para nós, que nós, como mulheres mais novas, né, não venhamos a abrir mão da palavra de Deus, que Deus já ministrou ao nosso coração. E muitas vezes a gente tem entendimento da palavra, mas muitas vezes temos medo de combater, né, uma heresia ou uma falsa postura de uma mulher mais velha, com medo de desrespeitar, com medo, né, de que vá contra, né, e a gente fica naquela, e até a gente se submete a algumas orientações porque aquela pessoa é mais velha. A gente pode, com todo carinho e com todo respeito, dizer: minha irmã ou querida, eu não concordo com essa postura, né? Biblicamente, a Bíblia, né, não dá base para isso. Então, biblicamente é assim. E como o apóstolo Paulo orienta também Timóteo, né, dizendo: olha, trata as mulheres mais velhas como mães, as mais novas como irmãs, os homens como mais velhos como pai. Então a gente pode sim ir com muito carinho, muito zelo e muito amor com alguém mais velho, né, e dizer: olha, biblicamente isso não está correto, né? E também as mulheres mais maduras, mais velhas, também pode chegar e dizer: olha, biblicamente isso não está correto. Vamos passar. Tá, aí verso 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que se convertem em dissolução à graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então a gente percebe que é um alerta do próprio Judas para que os irmãos tivessem cuidado com esses falsos mestres que estavam entrando dentro da igreja. Bom, eu quero falar um pouco do contexto histórico, né? A igreja, quando eu falo igreja, né, o povo de Deus enfrentou duas situações muito difíceis na sua caminhada. A primeira delas foi a perseguição, né? Até ali em Atos estava tudo muito tranquilo. E a gente percebe depois, ali no finalzinho, a questão da perseguição, que foi muito forte ali com os cristãos, né? Então a gente percebe que teve a perseguição de Nero, Domiciano, Trajano e outros ditadores, outros líderes, né? E com isso também houve vários mártires. Quem nunca ouviu falar da história de Inácio de Loyola, né, que foi comido, mastigado por leões, por feras. A questão de Perpétua também, uma jovem mãe que foi, né, ali machucada por homens carrascos. A questão de Policarpo também, que foi morto, queimado, por não negarem a fé em Jesus Cristo. Então, esse foi a primeira situação enfrentada pela igreja. Mas a segunda situação, e essa que nós vamos, né, tá mastigando aqui nessa tarde, é a questão das heresias, onde os judeus se convertiam e queriam colocar de todo jeito a cultura judaica no meio do povo, principalmente a circuncisão, onde eles afirmavam que o cristão, o homem, ele tinha que de todo jeito circuncidar-se, porque se eles não circuncidassem, eles não faziam parte do corpo de Cristo. E aí o apóstolo Paulo disse: olha, não é assim. A circuncisão, ela é inferior ao que há de vir, né? Ela é inferior
a qualquer, né, ritual, a qualquer coisa. Então o apóstolo Paulo, ele foi muito firme nessa questão da circuncisão, porque eles queriam, os judeus queriam que todo cristão que fosse se convertendo tivesse as mesmas práticas que ele. Todos sabem o que é circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão é um corte no prepúcio masculino, né? E aonde todo bebezinho que nasce na cultura judaica, eles fazem esse ritual, que simbolizava a salvação em Cristo Jesus. Então eles queriam colocar a cultura dele no meio do povo, como se isso fosse pré-requisito, como se as coisas de Deus fossem inferiores ao ato da circuncisão. Então veja, né, as heresias entrando dentro da igreja, do povo de Deus. Então eles negavam também a divindade de Cristo, né? Eles não acreditavam que Cristo era 100% homem, 100% Deus, algo muito forte. Eles colocavam em descrédito a pregação dos apóstolos. Quem não lembra de Atos capítulo 2, onde falam que os irmãos tinham tudo em comum, que eles viviam, né, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Então, o que é que esses hereges eles falavam? Eles diziam, olha, parafraseando, olha, isso que esses apóstolos estão falando é tudo mentira, isso não é verdade, isso não procede, não acreditem nisso. E começava a jogar como se fosse uma fofoquinha, um disse-me-disse no meio do povo, e a pregação dos apóstolos iam ficando enfraquecida. Só que a palavra de Deus, ela não se enfraquece de modo algum. Deus, como sempre, fortificando o seu povo, né? Ele sempre levantou homens, né, para ali fortalecer a igreja de Cristo Jesus. Então essas heresias iam entrando como não queria nada, querendo tudo. E o objetivo das heresias era e é destruir as verdades do Evangelho. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Vamos lá. E uma das heresias que permeou ali, né, deu-se início no primeiro século, é o gnosticismo, onde enfatizava a erudição, o conhecimento. Eles pregavam, né, eles diziam que para ter a salvação eles tinha que mergulhar no oculto, no mistério, né? Tinha que ter uma experiência assim extraordinária. E isso não era verdade. O Evangelho é simples, né? E a gente vai estudar mais para frente como isso é muito atual, né? É um mistério. Nossa, olha, tem um mistério aqui. Olha isso, eu vejo anjo voando, eu vejo isso, eu vejo aquilo. E muitas pessoas têm entrado nessa onda do mistério, Então, o gnosticismo, ele enfatizava isso, né? Era uma das heresias mais destruidoras do primeiro século. E ela vinha com várias facetas. Só mudava de roupa, de lugar, mas se fosse vasculhar, ela era a mesma, né, característica. Então, eles acreditavam que a salvação era alcançada por experiências místicas, ocultas, misteriosas. Outro detalhe, a adoração a anjos. Tanto é que em Colossenses e em Hebreus também, o autor de Hebreus, ele fala, né, tem um texto que a gente vai ler, que ele fala muito bem, enfatiza a pessoa de Jesus Cristo, né, e inferioriza os anjos. Não é que ele inferioriza, ele coloca os anjos no lugar de anjo, ok? E uma outra coisa também, que o espiritual era bom e o material era ruim. Então eles diziam que o Deus do Antigo Testamento, como era espiritual, que ninguém via, era um Deus bom. E o Deus do Antigo Testamento, que é Jesus Cristo, era um Deus mau. Eles falavam também que o nosso corpo, a nossa carne, era mau, que Deus queria o espírito. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Vamos nos divertir, vamos nos prostituir, vamos fazer o que a gente quiser, porque o que Deus quer é a minha alma, o meu corpo, eu faço dele o que eu quiser, né? E uma das coisas que a gente precisa ter muito cuidado nos nossos dias, principalmente nós, mulheres, é justamente essa questão com o nosso corpo. Porque
É bem verdade que Deus não vai levar as nossas vestes. As nossas vestes não têm salvação. Mas as nossas vestes demonstram atitude de salvos, de mulheres de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa visão gnóstica. Não, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou usar a roupa que eu quiser, eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Quero nem saber os homens que fecham seus olhos, porque eu vou andar do jeito que eu quiser. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas frases que está muito lá no gnosticismo. Que o gnosticismo ainda hoje é muito forte. Só muda de lugar, só muda de roupa, só muda de estado, de país, mas ele continua ali muito vivo. Então, deu para compreender, Então, o texto que eu quero ler com vocês é Hebreus 1, versículo 1 a 8, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Eu queria só dar uma pausa aí. O autor de Hebreus, porque é o interesse dele falar sobre a pessoa de Cristo? Porque as heresias estavam muito fortes, naquela época. Então era importante para o autor de Hebreus falar e colocar Cristo no lugar que Cristo merecia. Então ele diz: olha, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas, Ele continua falando hoje para nós. Mas continua falando hoje para nós de que forma? Através de quem? Do seu Filho, Jesus Cristo. A quem fez o quê? A quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ou seja, um Deus que perdoa pecados. Isso era terrível para essas heresias, Isso era combatendo, isso chama-se apologia. Você está defendendo, o autor de Hebreus, ele defende a sua fé, fortalece os irmãos com essa palavra, Então, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele eleva ou não eleva Jesus Cristo? Eleva. E ele fala: feito tanto mais excelente do que anjos. Por que era importante para o autor de Hebreus falar acerca dos anjos? Porque o gnosticismo muito forte, ele estava adorando e enfatizando os anjos. Olha, estou parafraseando, tá, gente? Um certo anjo, o anjo que cura, o anjo que faz isso. Não, o anjo são seres, feitos, criados para adorar a Deus. E também para nos guardar, como diz a palavra de Deus, dará ordem aos seus anjos para nos guardar. Mas os anjos, eles precisam ser postos no lugar dos anjos, e nunca acima de Jesus Cristo. Ao Deus eterno e imortal, Deus único, seja honra, glória, louvor e majestade. Então, uma das características muito fortes das heresias é inferiorizar a pessoa de Jesus Cristo, E teve vários debates sobre que Cristo não era Deus, que Cristo era inferior a Deus, de que Cristo não veio de Maria, que Cristo não era a pessoa do próprio Deus. Então, muitas heresias iam entrando ali de uma forma muito, como não quer nada, querendo destruir. Estão compreendendo? Ok? E aí verso 4 diz: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ou seja, a pessoa de Cristo superior a anjos. Então a gente precisa sempre entender isso, que nada nem ninguém, ela é superior à pessoa de Jesus Cristo. Uma igreja genuinamente cristã, ela tem esse objetivo como meta: evidenciar a pessoa de Jesus Cristo. Então, é muito fácil identificar uma seita, ou melhor, uma heresia, quando você percebe que aquelas palavras não estão de acordo com as Escrituras Sagradas. Vamos para frente?
Porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. Deus disse isso a anjos? Não, ele disse a quem? A Jesus Cristo. Então, porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mais uma vez, o autor de Hebreus evidenciando a pessoa de Jesus Cristo. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, lhe preste a adoração, louvor. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, de 1 a 8. Então, como é importante, né, e como é relevante estudar e compreender o porquê de certos dizeres da palavra de Deus, né, de certa pronúncia, e por que tanta ênfase em um assunto. O interesse do autor de Hebreus era colocar os anjos no seu devido lugar e a pessoa de Jesus Cristo acima de todas as coisas. Vamos para frente. E as heresias hoje, será que existe? Não, hoje não existe heresia, não. Meu Deus, não, de modo algum. Está assim, ó. E muitas vezes nós, sem sabermos, estamos indo ouvir essas heresias, né? Vamos lá. Bom, a primeira heresia que a gente percebe é a teologia da prosperidade. Decrete, você vai vencer. Olha, Deus vai te dar um carro do ano. Deus, olha, já tem uma Ferrari para você. Olha, você já conquistou. Você nasceu para a cabeça e não cauda. Essas são as palavras da teologia da prosperidade. O seu fundador começou com William Kenyon, né, um teólogo, né, que vivia dentro da igreja. Então, ele, um certo dia, um belo dia, ele disse que teve uma revelação, que a gente vai ver sobre isso também, uma revelação oculta, misteriosa. Isso tem nome de quê? De gnosticismo, tá vendo? Outra roupagem, né? Outro local. Uma revelação especial do próprio Deus, de que ele teria que fundar, né? De que ele teria que espalhar essa teologia, porque o desejo de Deus era que todo crente fosse rico. E aí? E quem não tivesse com sua conta bancária, ó, lá em cima, é porque você estava em pecado. Alguma coisa de errado há na sua vida. Forte, né? Pastor Rafael uma vez falou sobre uma determinada, né, um determinado local, que eles abriram as suas portas e o pastor, lá o determinado pastor, entrou com uma Ferrari dentro da igreja. É uma teologia frajuta. É uma teologia que só gera expectativas erradas no nosso coração, onde a gente sabe que nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo tem estrutura para ser rico. Nós sabemos quem nós somos. Será que nós temos estrutura para ser rico? Alguns têm, outros não têm, né? Vamos lá. Um texto que refuta muito isso é porque o amor ao dinheiro, o amor, viu gente, isso não quer dizer que né, tem pessoas que não sejam ricas, não é isso. Eu não estou combatendo a riqueza, né? Não estou combatendo isso, eu não estou falando isso, estou falando que a Bíblia está falando em 1 Timóteo 6,10. Paulo orientando seu filho na fé, a orientar os irmãos ali da igreja, a terem cuidado, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, nesse desejo enlouquecedor, né, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então 1 Timóteo 6,10 refuta isso.
o amor. Tem gente que é avarento, tem gente que quanto mais tem, mais quer. Tem gente que não tem R$1 no bolso, mas quando pega um dinheirinho se acha, né? Não anda, flutua, fica soberbo, fica com o rei na barriga. Então a prova mais real é que nem todos nós temos estruturas emocionais para sermos ricos. Eu faço sempre a oração do salmista: Senhor, não me dá mais e nem menos, me dá o necessário. É o pão nosso de cada dia, é a minha necessidade. A oração do Pai Nosso fala muito sobre isso. Será que a minha necessidade é uma Ferrari ou um carro? Ai, Senhor, eu quero uma Ferrari para andar. Ô, minha filha, você quer andar de carro ou você quer ostentar? Gente, quem tiver uma Ferrari aqui, eu não estou. Você pode continuar com sua Ferrari, tá? Não estou falando nada disso. Você pode ficar à vontade com sua Ferrari, né? O teor aqui não é a Ferrari. O forte aqui é a questão dessa soberba, do amor, né, às coisas materiais. Então, a teologia da prosperidade, ela jamais vai querer que a gente almeje a glória que há de vir, né? Aonde nós vamos ver e usufruir da presença de Deus, onde nós vamos ali adorar a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Então essa teologia, ela finca o nosso coração aqui na terra, a ponto de a gente dizer: eu não quero morrer nunca, eu quero só isso aqui, ó. Eu quero só vida boa e tal, e isso, aquilo, outro. A teologia da prosperidade, ela jamais aceita que um cristão passe por enfermidades. Se alguém que se diz Jesus Cristo passa por alguma enfermidade, o diabo está furioso na sua vida. Você não está dizimando direito, você não está tendo fé. Então a teologia da prosperidade é muito frágil. Ela jamais põe os nossos olhos na pátria vindoura. Ela finca o nosso coração aqui na terra. E outro texto que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. É o teu desejo, Senhor, não é o meu. A partir do momento que alguém entrega a sua vida a Jesus Cristo, o seu coração, nós não temos mais poder nenhum sobre nós. É o Senhor que orienta as nossas vidas. Lógico, Deus é soberano, mas o homem também é responsável, né? Não, eu não vou sair daqui, eu não vou procurar emprego porque Deus vai mandar um emprego na minha porta. Não é por aí, né? É bem verdade que tem empregos que vêm na sua porta, mas são raridades, são exceções, não é regra. Então, se a gente quer um emprego, a gente tem que se capacitar, entregar o nosso currículo, estudar, né? Para que a gente venha a desenvolver isso. Mas a teologia da prosperidade, ela é terrível. Um outro fundador também, né, e discípulo de William Kenyon, é o nome mais conhecido, é o Kenneth Hagin, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. Ele também é um teólogo, né, e aí talvez vocês conheçam. Ele fundou a teologia Rema, um curso teológico que só a gente colocar na internet, que chega na nossa casa, que a gente pode fazer online, que a gente pode terminar o dia, a hora que a gente quer, que algumas igrejas têm absorvido essa doutrina para poder, né, colocar na sua igreja para os seus e para as suas ovelhas estudarem. Então, muito cuidado, observe, sempre pergunte: será que isso aqui é verdade? Deixa eu pesquisar, deixa eu perguntar a algum irmão que conheça, né? Deixa eu perguntar a fulaninho de tal, deixa eu pesquisar, deixa eu estudar para ver se essa fonte que eu estou bebendo é uma fonte correta e equilibrada. Então, esses dois mocinhos aí, esses dois senhores, né, William Kenyon e Kenneth Hagin, eles começaram a disseminar a teologia da prosperidade. Outra heresia é a confissão positiva. Decrete
declare, você já está curado. E, gente, casos absurdos. Uma certa irmã estava fazendo tratamento contra o câncer e um determinado seguidor dessa heresia da confissão positiva, ele chegou para essa irmã e disse: decreta, irmã, que a irmã já está curada, que não vai precisar tomar remédio. E a irmã, dentro de uma semana, ela morreu. A culpa é de Deus? Não, irmãos. De que, pois, queixa-se o homem? Queixa-se, pois, dos seus próprios pecados. Então, isso é uma das coisas que a gente vai vendo, escutando, pesquisando, essas heresias que têm entrado, né? Decrete, libere palavra de bênção sobre a vida de fulaninho, né? Faça isso. Tá, as músicas não, as músicas que a gente tem escutado por aí, que te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, né? Então você vai estar lá, acabado e tal, porque você não ajudou aquela determinada pessoa, e não funciona assim. A Bíblia não nos diz isso. Então isso é uma das heresias que tem entrado, né, no meio da igreja, né? A gente liga a televisão e a gente vê, gente. Levante aí a foto e declare que já está curado, decrete, libere palavra de bênção sobre aquela pessoa, e faça isso, e faça aquilo. Isso é a confissão positiva. Uma outra, aí tem textos para refutar, que fala o seguinte: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro 1:21. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem coisas que Deus não vai falar para nós. Tem doenças que Deus não quer curar. Você já pensou nisso? Que tem doenças que Deus não quer curar? Que Deus é muito mais glorificado naquela pessoa do que se aquela pessoa estivesse bem, em bom estado. Então muitas vezes a gente pensa, né? Vamos orar por fulaninho, vamos orar. A minha oração, todas as vezes que eu oro por um enfermo, é: Senhor, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser curar, cure. Se o Senhor não quiser curar, leve. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, e não a minha. E se Deus quiser recolher aquela pessoa? E se chegou o dia daquela pessoa morrer? A teologia dele, né? Essas teologias que são pregadas por aí, diz que é porque a gente não teve fé. Então joga, na hora do para acertar, joga a responsabilidade pro homem, né? Ou seja, se vira aí. Outra heresia que tem permeado, né, é a interpretação da Bíblia por revelação. Olha, Tamires, Deus me revelou. Olha, Deus me revelou isso. Deus me revelou aquilo. Deus me revelou que era isso. Disse que uma certa jovem estava na igreja, né, e chegou um rapaz para ela, um gitão, né? O que Deus me revelou, e disse assim: olha, Deus revelou que você vai casar com aquele jovem que está ali. Ela olhou e disse: moço, eu já sou casada. Aí ele disse: pois Deus vai matar e vai fazer você casar com ele. Isso é uma das coisas que a gente vai ouvindo, né? Histórias de que, olha, Deus mandou eu me divorciar do meu marido e casar com, né, fulaninho de tal. Muito cuidado. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou estudar a palavra de Deus. Deixa eu ver, deixa eu analisar biblicamente se isso condiz com as escrituras sagradas. E sempre as pessoas tirando a sua responsabilidade como humano e colocando tudo nas costas de Deus. Porque Deus me revelou, eu tive uma revelação especial. Muito cuidado. Quando você vê muita santidade, desconfie. Quando você vê muita coisa assim, né? Não, porque isso, porque aquilo, desconfie. Porque, gente, nós somos muito miseráveis, né? Nós somos, como a Bíblia fala, nós somos pó. O coraçãozinho terrível, né? O nosso. Às vezes a gente está ali, a maior, né, com o Senhor, daqui a pouco a gente já está ali,
com aquela raiva, com aquele ódio no coração, com aquela vontade de matar a pessoa. Tá vendo como isso é humanidade, gente? Quando você vê pessoas parecidas com semideus, que eram bem ungidos, né? Quase Deus, muito cuidado. Como a gente vê por aí, né? Apóstolos que se dizem apóstolos, que se dizem patriarca, só falta voar, só falta, né? Tá por aí voando. Então, muito cuidado, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E uma das coisas também é a alegoria, ou seja, tirar o sentido da palavra, né, e atribuir a coisas que não tem nada a ver, né? Florear demais, alegorizar demais, enfeitar demais, né? E você pode perceber, essas falsas doutrinas, ela vem com uma roupagem que você diz, gente, eu não consigo vivenciar isso. Essa pessoa viu Deus face a face. Gente, eu estou muito longe. Aí você começa a se martirizar. Quem nunca leu o livro Bom Dia, Espírito Santo? Seja bem-vindo, Espírito Santo. Gente, eu queria ter a experiência daquele homem. Eu queria, sabe, que Deus me jogasse assim, né, no ar, assim, aquela experiência de cair. Eu dizia, gente, eu acho que eu estou muito endemoniada. Porque essas coisas não estão acontecendo comigo. Eu não estou vivendo isso. Eu não estou muito santa. Eu preciso, né, fazer 40 dias de jejum e oração para ver se isso acontece comigo. Ou seja, pegar uma experiência pessoal e fazer como doutrina. Um certo dia eu vi um tema de um congresso de mulheres chamados Cartas para Deus. Eu disse quase para Cartas para Julieta, né? Cartas para Deus. Uma determinada pessoa fez uma carta para Deus, recebeu seus pedidos e queria fazer disso como doutrina, né? Queria fazer disso como o que aconteceu comigo vai acontecer com Camila, vai acontecer com um, vai acontecer com todo mundo. Todo mundo vamos escrever cartas para Deus e Deus vai cumprir. Vamos determinar. O teor foi isso. E uma determinada pessoa foi e disse, gente, as mesmas coisas. Qual é o objetivo dessas heresias? É tudo menos glorificar o nome do Senhor. Ninguém faz congresso matando a sua carne, crucificando a falsidade, crucificando, cortando a sua língua. Ninguém faz. Combatendo isso, combatendo aquilo. Ninguém faz. Porque isso vai trazer luz ao nosso coração. Isso vai trazer luz aos nossos pecados. Deus vai mostrar, Deus vai nos desmascarar. Por isso que as heresias, ela faz uma massagenzinha no nosso ego. Então, essa é uma das heresias. E eu quero trazer alguns, né, temas, né, de congressos, né, que... Tá, mas antes disso eu quero ler esse texto, Tiago 4,6, que diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, essas pessoas, elas só se, né, se autoafirmam. E interessante que os temas de alguns congressos de mulheres, eu dei uma pesquisada, gente, é cada coisa hilária que você diz, meu Deus, tenha misericórdia. O que essas mulheres estão recebendo? Gente, mulher precisa de estudar, de teologia, de caldo grosso, como diz lá no Nordeste, de feijoada, de pirão, de coisa que sustente. Não é de coisa que a gente come agora e daqui a pouco está com fome, não. Mulher precisa se dedicar às escrituras sagradas. As mulheres de Deus que a gente vê na Bíblia, que a gente já leu, que são referenciais para nós, elas estudavam as escrituras sagradas. E as mulheres também atuais, né, muitas que a gente tem, né, visto aí, elas também estudam as escrituras sagradas. As jovens, né, elas vão querer beber de nós, elas precisam ver em nós um referencial. E não aquela sua professora de faculdade que já divorciou pela milésima vez, né, que é bem sucedida na sua profissão, mas é muito mal sucedida no seu lar. As jovens, elas precisam ver em nós isso e não trazer um referencial
de fora, mas de dentro da igreja. Quais são os referenciais que têm sido de dentro da igreja? Eu vou nada confessar o meu pecado para aquela irmã fofoqueira? Nunca na terra. Eu abri meu coração para aquela mulher falar que eu estou enfrentando uma situação difícil no meu casamento? Deus me livre. Se ela está falando de fulaninha, ela vai falar de mim também. Será que é isso que nós queremos para nós como mulheres? Eu sinceramente, eu quero que as pessoas venham me procurar, mas com tranquilidade, sem dizer assim, olha, não fala para ninguém, tá? Não comenta para ninguém. Não. Mas que essas pessoas vejam tanto a glória de Deus nas nossas vidas que elas possam se sentir à vontade. Eu acho que para enfatizar isso, Deus me deu uma filha. Elisa me observa demais, gente. Eu estou conversando, eu estou colocando o áudio no WhatsApp e ela está olhando assim para mim, sabe? E eu vou interagindo ali com ela e ela me observando. Eu digo, Senhor, que responsabilidade o Senhor me deu. Porque a menina, ela passa a olhar mais para a mãe, né? A ver o jeito da mãe e tal. O menino também, só que o menino, né? A questão da masculinidade, ele olha mais para o pai. É um referencial. Então nós precisamos ser referenciais para essas mulheres mais novas, né? Para essas servas do Senhor. Como é que nós temos tratado o nosso marido em casa? Como é que nós temos tratado os nossos pais no nosso lar? O nosso noivo, o nosso namorado, né? Como é que a gente tem tratado? Tudo isso, essas irmãs mais novas estão nos observando, estão atentas, estão ali prestando atenção. Eu lembro que quando eu era pequena, eu colocava os saltos da minha mãe, as roupas dela e ia andando, e a minha mãe dizia, eu via a hora você quebrar o pé, menina, com aquele salto alto, e eu andava, passava batom, porque eu via ela fazendo e queria fazer a mesma coisa. Então as pessoas estão nos observando. O que a gente fala, o que a gente comenta, sempre chega nos ouvidos das pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então essas heresias, elas fazem de tudo para deturpar as escrituras sagradas. Que Deus venha gerar humildade no nosso coração. E esse texto é muito forte quando fala que Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir dá a ideia de uma parede. Toque na parede, você que está perto da parede. Toque na parede. Impenetrável. Imagine, Deus fica como essa parede, ó, resistente. É soberbo, eu vou ficar resistente. Duro. Porém, Ele dá graça aos humildes. Ele se compadece. Então Deus, ele é muito zeloso com isso. Vamos para frente. Uma das heresias assim que eu fiquei é uma música que tem por aí, né, cantada em alguns congressos. Meu amor, me ajude aí. Lembrei. Queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Isso é uma música, viu, minha gente? E aí eu peguei um trechinho da música e no clipe, olha uma moda antiga, no clipe dessa música, uma mulher está sendo coroada. Cadê a glória de Deus, minha gente? Isso é um congresso, isso é uma canção. Queixo para cima, princesa, rainha, senão a coroa cai. Você tem que manter a postura. Nada de ficar olhando para baixo, nada de ficar com depressão, nada disso e nada daquilo, e aí vai, porque você é bonita, inteligente, isso, aquilo, outro, tal. Ou seja, de modo algum você pode deixar a sua coroa cair, atribuindo como se a depressão fosse algo demoníaco. Gente, todos nós podemos passar por uma depressão. E nós não precisamos de autoajuda para se curar de uma depressão, para passar por uma depressão. A gente precisa de ajuda do alto, de ajuda do próprio Deus. Quem estava aqui num ciclo virtuoso, né, alguns meses atrás, Camila contou um testemunho muito forte que me impactou, onde ela disse que enfrentou uma situação muito difícil, de uma tristeza muito profunda, né,
com o processo da morte da sua mãe lá, aquela situação toda, e que ela vivenciou isso, mas que ela se refugiou em Deus, que Deus sempre levantou pessoas para estar ali do lado dela, dando uma palavra da parte do Senhor. Essa mesma compositora, né, ela tem falado coisas absurdas, aonde falando que quem está acima do peso, né, é algo que não é de Deus. Gente, às vezes a gente está acima do peso por algum motivo. E outra coisa, eu tenho que gostar do jeito que eu sou. Eu tenho que estar bem comigo mesma, não por circunstâncias, mas em Cristo Jesus, aonde quer estabelecer de todo jeito um padrão. Toda mulher tem que ser loira, toda mulher tem que ser morena, toda mulher tem que vestir calça jeans, toda mulher tem que ter um sapato cor vermelha. Não. Então são heresias assim absurdas, que nós temos nos alimentado com isso e estipulado isso para a nossa vida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você pode colocar lá na internet, queixo para cima. Queixo para cima. Ou seja, senão a coroa cai. Nem baixar a cabeça você pode. Você tem que andar assim, pisando em todo mundo. Senão a sua coroa vai cair. Então assim, umas músicas absurdas. Umas músicas terríveis. Aonde enfatiza só, né, o ego humano. Cadê o você é pecador? Que você precisa de Jesus todos os dias na sua vida. Você precisa de arrependimento. Então isso é muito sério. Muito sério. O tema de um congresso: mulheres debaixo de uma nova unção. Que unção é essa? Você já perguntou que unção é essa? Isso são temas de congresso, tá, gente? Mulheres debaixo de uma nova unção. Outro tema: os segredos da mulher inesquecível. Mulheres vencedoras, mulheres de honra, avanço nos seus sonhos, encorajamento, ou seja, determine, faça, deseje que você vai conseguir. Não é assim. A gente precisa sempre colocar diante de Deus: Senhor, é da tua vontade, como a gente falou anteriormente. Então isso são temas de congresso e detalhe, caríssimos, viu? Caríssimos. Coisa de 50, de 100 reais, de 250 e por aí vai. Outro tema que eu não coloquei: mulheres no topo. Mulheres no topo. Como segurar o homem na cama. Gente, esse sexo para esse homem, as prostitutas estavam todas casadas. Então a gente tem se alimentado dessas coisas que não prestam. Por isso que eu fico muito feliz, sabe, quando tem ciclo virtuoso. A gente está morando lá em Araraquara. É bem verdade que a gente não pode vir todo mês para cá, mas eu louvo a Deus por esse projeto que Deus entregou para cada um de nós. E a gente precisa cuidar com muito amor e carinho dele e divulgar, porque desde que a gente, né, começou a trabalhar em cima disso, que Deus tem edificado o nosso coração através da sua palavra. Não é através de A, de B, de C, é através da sua própria palavra. Então esses foram alguns temas de congresso que eu peguei. E assim, textos fora de contexto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, tudo fora de contexto. Outro tema de congresso: realize. Você pode ser tudo o que deseja. Eu quero ser rica. Que tema de congresso perigoso, né?
Porque se uma pessoa coloca esse tema, realize, você pode tudo que você deseja, ela tem que se responsabilizar pelas coisas que há de vir. É ou não é? Porque eu iria questionar, olha, vem cá, eu fui para o congresso e não aconteceu nada comigo. O que é que está acontecendo? Aí sabe o que a pessoa vai dizer para mim? A culpa é sua, você não teve fé, né? Não é assim? Você não teve fé. Ou seja, se responsabilize. Então esses temas, né, têm permeado. Áudios, muito cuidado com os áudios. E a gente participa de grupo de mulheres, né, e a gente percebe, eu estou fazendo parte de um grupo de mulheres lá não sei da onde, lá não sei né, de tal lugar, e aí vem aqueles áudios, momentinho com Jesus, cochicho no ouvido de Deus, né, sempre tem umas coisinhas assim, muito sério. Temas de congresso. E como combater essas heresias? Texto de Atos, capítulo 17, verso 11 diz: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então a gente precisa examinar, fazer ali uma apuração, estudar, colocar aquele propósito no nosso coração. Se não há amor no nosso coração pela palavra de Deus, a gente precisa orar e chorar diante do Senhor. Senhor, eu quero estudar a tua palavra, não para ser melhor do que ninguém, mas para que eu não venha cair nesses enganos. Eu lembro de uma determinada comunidade que eu fazia parte. Eu sempre gostei, e gosto até hoje, de pintar as minhas unhas assim, de cores escuras, de usar brinco grande. Deus nunca tirou isso de mim e nem vai tirar. Aí, resultado, essa pessoa chegou para mim e disse assim: olha, pintar unha de cor escura não é coisa de Deus. E, gente, eu na minha inocência, sabe, ficava com aquela preocupação. Depois que eu vi estudar a palavra, eu disse: gente, isso não tem nada a ver. Isso são usos e costumes. Isso é uma coisa que é ela e Deus, e ela quer colocar isso e estabelecer para todo mundo. E coisas absurdas que a gente escuta por aí, né? Então, graças a Deus, Deus me orientou, me iluminou. Amo o esmalte escuro, o brinco grande. Eu me sinto bem assim. Então, gente, são coisas tão bobas que muitas vezes a gente, por não conhecer a palavra de Deus, muitas vezes, por não se dedicar aos estudos, a gente vai engolindo isso. Conselhos terríveis: olha, eu estou com uma dificuldade com meu marido, larga esse homem, toca fogo nele. Coisas absurdas. Arruma outro, né? Manda ele procurar a turma dele. Conselhos assim, terríveis. Vão para frente. Então, como é que a gente deve combater? Leitura da palavra, estudo da palavra e oração. Leitura, estudo da palavra, há uma diferença. Eu posso ler e posso estudar. Eu preciso ler, eu preciso estudar, desejar que aquela palavra entre no meu coração. Louvado seja Deus pelas escolas dominicais, né? Pela igreja, pela comunidade que tem estudo da palavra. Isso é tão importante, gente. Tão importante. Eu vejo, né, algumas irmãs postando: nossa, né, esse texto aqui e tal, a gente está estudando sobre isso, sobre a Trindade, sobre coisas assim, bem teológicas, né? E eu fico: nossa, glória a Deus. É disso que nós precisamos, de teologia. Teologia, gente, não é só para quem é pastor, não, viu? Teologia é para todo cristão. Todo cristão deveria fazer teologia. Todo cristão. Para a gente conhecer mais a palavra de Deus. A gente acha que o estudo só ficou para o pastor, né? Para alguém que é líder da igreja. Não. Estudo ficou para todos nós que confessamos a Jesus Cristo. Tem pessoas que aí estudam tanta coisa, estuda tudo, menos a palavra de Deus.
E é isso que eu tenho orado ao Senhor, eu tenho tentado conciliar a maternidade, né, os serviços domésticos, a vida do lar, com o estudo da palavra. Não é fácil, mas eu preciso, né, todos os dias determinar no meu coração, a palavra de confissão de fé, né? Eu determino que eu vou conseguir, mas ter essa determinação no meu coração. Senhor, eu quero. Quem é mãe aqui sabe que não é fácil, principalmente quando você tem filho pequeno. É uma correria quando o menino dorme, quando a criança dorme, você, agora eu vou fazer o almoço, vou correr, no meio do almoço, o feijão no fogo, o menino acorda, o filho acorda, né? E ele já está naquela fase de querer pegar em tudo, de tocar em tudo, de querer estar no chão, não quer braço, agora está querendo engatear e fica naquela, né? E eu tenho que, é o momento dela, né? Então, eu preciso conciliar tudo isso. Não é fácil, mas a gente chega lá, né? As irmãs aí me encorajam. Lina tem 2 filhos abençoados, Paola, é verdade, você vai conseguir. Palavra confissão né, positiva aí para mim. Deixa estar com os filhos aí, né? Tudo criado, Elô, as irmãs aí, né? E vamos que vamos. Então, leitura da palavra, estudo da palavra, oração. Andam agarradinhos, andam assim, grudadinhos no outro, né? E orando de fato o que a palavra de Deus está mandando a gente orar, orando o que está no projeto do Senhor para as nossas vidas, orando a Bíblia. 1 Timóteo 4,12 diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Paulo falando para Timóteo, né, para que ele se dedique, né, para que ninguém venha desprezar, como eu falei, a mocidade dele, mas que ele fosse dedicado às Escrituras Sagradas. E no verso 16 ele diz o seguinte: fazendo assim, ou seja, estudando a palavra, tratando as pessoas com amor, no espírito, na fé e na pureza, você salvará tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. A palavra salvação ali não é salvação para a vida eterna. A salvação é salvar de quê? Qual era o contexto daquela época? Era o quê? Os falsos mestres, eram as heresias da época. Então ele tinha que cuidar dele, né? Salvar a vida dele, a vida espiritual, e da dos irmãos também. Então nós somos responsáveis, né, por orientar as irmãs. Olha, essa fonte aqui procede, essa fonte não procede não, pesquisa mais um pouquinho, vamos estudar Elitu juntas, vamos, né, fazer um grupo aqui de estudo, vamos nos dedicar a isso, vamos abordar sobre esse assunto, deixa eu ver se essa palavra aqui provém ou não do Senhor para a minha vida, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas que vão, né, entrando sem querer querendo. E Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quem disse isso? Jesus. Os céus e a terra vão passar, tudo vai passar, mas a minha palavra, ela jamais passará. Então a gente só vai conseguir identificar uma heresia, o que é algo destrutivo, errado, né, falsas doutrinas. Se existem falsas doutrinas, é porque existe a verdadeira doutrina, não é verdade? Então, para a gente identificar a falsa, a gente tem que estudar o quê? Lembra do dinheiro? Da minha amiga lá do banco? Estudar a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E muitas vezes a gente despreza, muitas vezes a gente não se dedica em vir, muitas vezes para um ciclo virtuoso, né? Eu estou falando de, às vezes a gente não pode porque a gente não pode mesmo, mas tem vezes que a gente pode e não vem, que a gente prefere prestigiar outras coisas, outros lugares, ao invés de prestigiar o que aquilo está proporcionando. Às vezes é encontros que a nossa própria igreja promove, lugares que a gente, né, tá congregando. Não sei se todo mundo é daqui, mas talvez lá na sua igreja, né, ou em outro lugar que você faz parte. E muitas vezes a gente não prestigia aquilo, prefere comer na casa do vizinho ao invés de comer na nossa casa, né? Então, quando isso é sempre, é muito perigoso, mas quando isso acontece esporadicamente, tudo bem, né? Tem casos e casos, tem casos que a gente não participa por algum motivo, como eu falei.
Então que Deus nessa tarde, né, nos ajude a discernir o que é dele, o que não é, né? Que a gente preste atenção com essas questões assim. É cada heresia que eu vejo que eu digo, Senhor, tenha misericórdia. Só é você colocar no YouTube, colocar heresias 2018, heresias da época. Você vai ver cada coisa. E não se esqueça de pesquisar o queixo para cima, princesa rainha, tá? Não se esqueça. Que Deus, irmãs, nos ajude a sermos mulheres exemplares, né? A instruirmos outras irmãs. Para as irmãs que já tiveram filhos ali, tem uma gravidinha ali, ó, gravidona, né? Está linda, Helena. Que precisa nesse momento, meu Deus, é tanta coisa que passa pela nossa cabeça. A gente chora hoje, amanhã a gente já está feliz, né? Gente, é uma mistura de sentimentos. Eu me emociono porque foi um dia desse, né? E eu louvo a Deus pelo ciclo virtuoso, as irmãs aqui me encorajando. Não, Paula, isso, aquilo, outro vai dar certo, vamos lá, né? Ali, equilibrada, né? Tinha umas, né, que, nossa, deixa eu orar por você e tal. Olha, quando você estiver ganhando lá perto, né, com dores de parto, entra em contato, a gente está orando por você, né? Inês dizendo, não, eu criei tudinho, vai dar certo e tal, né? Aquele medo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Né? Isso é tão importante, tão importante. As irmãs aí que fizeram o chá do bebê, né? É tão bom, a gente se sente tão amada, né? É tão bom. As recém-casadas, as irmãs que estão namorando, cadê? Peraí, não fala o nome dela. Roseto, não, como é? Rafa, né? Gente, fiquei muito feliz. Essa irmã precisa desse apoio, né? Nossa, ela está orando com o rapaz. Isso é tão importante, essa motivação, essas irmãs mais maduras chegarem junto e dizer, é normal tudo isso que você está passando. Aí você chega lá, quando eu estava noiva, quando eu estava namorando, aconteceu. Contar esses casos, isso edifica. Isso edifica. As irmãs com um menino pequeno, né, como nós, olha, é assim essa fase, nossa, isso vai passar, calma, essa tempestade não é para sempre e tal. As irmãs que estão agora recém-casadas, gente, recém-casado para quem, né, não é fácil também, tem, né, os primeiros anos que são bem desafiadores, né? Irmãs que ficaram viúvas, né, que passaram por um divórcio, por algum motivo. É nossa responsabilidade abraçar essas irmãs. Isso é bíblico. Isso é bíblico. As irmãs precisam olhar para nós, como eu falei, e ver esse referencial, né? E se sentir acolhida e dizer, nossa, é tão bom conversar com aquela irmã, né? Foram tantas visitas no meu... Oh, meu Deus. Se eu citar nomes aqui, eu me perco. Mas eu olho para os rostinhos das irmãs e digo, Senhor, muito obrigada por isso. Então, eu gostaria que nós curvássemos as nossas cabeças agora. Nós vamos clamar ao Senhor, pedir que o Senhor nos ajude.